Então tá bom. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuação aqui nosso estudo bíblico sobre o livro de Jó. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje nós estamos aqui já na parte 7 de um estudo muito bacana, está trazendo muita mensagem bacana. Vou chamar aqui o Vilmar para ele fazer uma oração aqui para gente, antes da gente começar então os nossos estudos. Vilmar, com você. Ok, obrigado. Paz do Senhor a todos, né? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais a sua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, também os aniversariantes da semana, o João Pedro, o João Vitor, Pai. Que o Senhor possa dar muita saúde para eles, Pai, o entendimento, Senhor. Que o Senhor também possa estar protegendo desse coronavírus, não só eles, mas toda a família em oração e todos aqueles que estão também, Senhor, nos seus leitos com enfermidades, que estão, Senhor, passando por tantas dificuldades, e as famílias que perderam também seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o coração de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, esse nosso encontro aqui e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Vilmar. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né, no estudo do livro de Jó. Então, como sempre eu faço, eu dou um resumo aí dos capítulos anteriores, porque a gente está fazendo aí um estudo, está muito parecido como uma novela, né? E é mesmo. Então sempre a gente dá uma resumida para a gente estar sempre contextualizado, porque às vezes a gente vai bem fundo no detalhe do capítulo, mas sempre é bom a gente saber aonde está inserido no contexto como um todo. Por isso que eu tenho esse hábito. E às vezes também, quando eu vou passar de um capítulo para o outro, eu dou uma lembrada para a gente contextualizar, para ficar mais bacana. Então, nos capítulos anteriores, a gente já viu a cena inicial no capítulo 1 e 3, né? E depois, a partir do capítulo 4 e até o capítulo 30, a gente vai ver sobre as conversas de Jó com os três amigos, né? Então, no capítulo 4, o Elifas repreendeu o Jó, né? Disse naquela época, pô, na sua vez você vai ficar perturbado, você que ensinou tanto as pessoas e ajudou tanto, agora quando chega a sua vez você está se perturbando, né? Aí depois ele ainda falou para o Jó no capítulo 5, ele falou, Jó, você precisa buscar a Deus, foi isso que a gente viu resumidamente no capítulo 5. Aí no 6, o Jó se justificou, falou que o sofrimento dele era muito maior do que as queixas dele, estava explicando o porquê das queixas. E aí depois no capítulo 7, a gente vê, né, Jó reclamando com Deus, e a gente viu aquela frase interessante, onde ele fala, que é o homem para que tanto o estimes, né? Que visita de manhã, mas também o põe à prova a todo momento. Mas ele diz para a gente que realmente Deus se preocupa mesmo e o homem é muito importante para Deus, é a criação de Deus, né? Então isso vai reafirmando a fé dele. E aí depois entrou o segundo amigo, Bildade, falando com Jó. Ele deu aquela ideia se a gente não regar a planta constantemente, o que pode acontecer? Ela pode não dar o fruto lá no fim, ela pode não realizar o propósito que a gente tem na vida. Então ele falou sobre aquela mensagem de regarmos constantemente a nossa vida na presença de Deus para que o propósito lá no fim seja realizado. E aí, Jó, no capítulo 9, né, ele também começa a falar da grandiosidade de Deus, né, que tudo está na mão de Deus. Ele falou que Deus destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Ele disse que Deus tinha poder sobre tudo e também disse que não há árbitro entre nós. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima e a ele pertence tudo. A gente já viu isso também no 9. E aí, no 10º, ele protestou, né? Ele reclamou da severidade dos males na vida dele. Por quê? Ele falou assim, porque os males não estão cessando. Ele não estava vendo uma melhora, estava só piorando. Então ele falou, poxa, né, tá muito dolorido. E aí ele pediu, né, no capítulo 10, ele pediu um alento.
a Deus. E aí no capítulo 11 entrou o terceiro amigo, já acusando ele, dizendo de iniquidade. Ele até falou sobre o estúpido não se tornar sábio, né? Ainda deu aquele exemplo. Quando que um estúpido vai se tornar sábio? Quando nascer um homem de um jumento ou de um animal, né? Ele fez uma comparação assim. E aí ele também disse que se Jó lançasse fora a iniquidade dele, ele estaria tranquilo, estaria seguro. Então ele estava falando para ele se livrar da iniquidade para cessar o mal. Então ele também, o terceiro amigo, também falou isso no capítulo 11, que era iniquidade, não era. Aí no 12, ele se defendeu, diz o Jó, né? No capítulo 12, a gente viu domingo passado que ele se defendeu. Ele disse que não era inferior a nenhum, que ele também sabia, era tão sábio quanto eles, mas que tudo vinha do Senhor. E não era que estava vindo da iniquidade ou coisas que ele fez errado, que estava vindo os males na vida dele. Tudo vinha do Senhor. Ele não sabia explicar, eles estavam conversando sobre isso, mas ele estava crente que tudo faz parte de um plano de Deus. E ele também disse que até os animais sabiam isso, né? Então ele deu a cutucada de volta lá para o Zofar, né? E aí, no último capítulo que a gente viu, no domingo passado, quando Jó estava defendendo, no capítulo 13, a integridade dele, né? Ele estava falando que realmente ele estava íntegro, a mão dele estava limpa. Ainda ele falou lá, calai-vos, né? Atentai para os meus argumentos. Porque, não fica falando aí sem pensar, sem saber o que aconteceu. Presta atenção, presta atenção. A gente comentou muito sobre isso daí. Né? E aí ele também falou assim, Deus pode repreender vocês se forem parciais. Se você ficar julgando, se você falar meio sem saber, Deus pode te repreender. Como de fato vai acontecer isso no fim, nós vamos ver. Foi aí que nós paramos no domingo passado. Né? E ainda ele pediu para Deus, Jó pediu para Deus duas coisas. Primeiro, um alívio. Ele falou, queria um alívio, porque os males estavam intensos, o sofrimento era muito intenso. Depois ele pediu o quê? Uma conversa, um bate-papo. Ele falou, deixa eu falar, deixa eu ouvir, vamos conversar, eu pergunto, o senhor responde. Ele está pedindo uma chance. Lembra que a gente conversou? Ficou assim, Jó ficou meio pego de surpresa, vamos dizer assim, né? E a gente estava falando sobre, mas acaba aqui? Peraí, vamos conversar, vamos entender, né? Não pode ser só isso. E a gente foi vendo nas nossas leituras, né, as aflições de Jó, mas em momento nenhum ele pecou contra Deus e até o fim ele não vai pecar. E Deus vai usar inclusive isso para abençoar Jó e explicar e repreender os amigos dele. Então foi até aí que a gente foi. E hoje, no capítulo 14, a gente vai falar sobre a brevidade da vida. Esse capítulo 14 ele é muito importante, porque ele tem umas mensagens que é muito usado no nosso meio, porque são mensagens importantes. A gente já ouviu pregações sobre isso, Jó 14 é muito falado, né? Então tem uns detalhes importantes para a gente ver aqui no 14, que a gente vai ler agora. E aí depois do 14 vai entrar uma sequência de capítulos, nós vamos ver no 15, no 16, no 17, no 18, no 19 e no 20, a gente vai ver uma segunda rodada de conversas dos três amigos. O clima vai esquentar um pouco mais, né? Porque os amigos de Jó, quando eles chegaram como religiosos, como amigos querendo confortar, né? Viram o que Jó estava passando, eles choraram junto, esperaram lá 7 dias, lembra? Só que com o passar das conversas, eles foram mudando um pouco o posicionamento e Jó reclamou deles. A gente vai ver isso. Então vamos lá. No 14 a gente vai falar sobre a brevidade. No 15 o Elifaz vai falar de novo. E Jó no 16 vai falar de novo. E no 17 também. Depois vai entrar o Bildade, que vai falar sobre o perverso, sobre a iniquidade, porque que ele acha que Jó está passando por tudo isso. E aí no 19 a gente vai falar também a outro capítulo importantíssimo, que a gente vai conversar bastante, que Jó sabe que o seu Redentor vive. Esse também é legal, hein? Meu Redentor vive. Bom,
se der tempo. Se não der, fica para domingo que vem. Mas vamos no nosso passo aqui dentro do nosso conversa. Vamos começar então pelo 14, onde Jó vai meditar sobre a brevidade da vida. Bom, vamos ler, eu não vou ler todos os versículos, mas os mais importantes que interessam aqui na nossa conversa de hoje. Vamos ler lá no capítulo 14, no versículo 1. Versículo 1 está escrito assim, ó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. No capítulo 5, ele fala, visto que os seus dias são contados, contigo está o número de seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. O que Jó quer falar aqui no versículo 1 e no 5? Bom, primeiro ele diz realmente da brevidade da nossa vida, da fragilidade e de que é uma vida onde a gente passa por atribulações. E isso é verdade. É uma vida breve e estipulada por Deus. Agora, o tempo que a gente vive aqui, ele deixa claro no versículo 5, é o tempo de Deus. Cabe a Deus estipular. Conforme até o pastor disse aí domingo passado, né? A gente, enquanto estiver no propósito de Deus, né, a gente não vamos morrer, né? E se a gente está com a nossa vida está em Deus, nós estamos deixando Deus controlar a nossa vida. Ele que vai controlar, não cabe a nós decidirmos. Então, se ele tiver propósito, a ele cabe o tempo que a gente vai passar aqui. A gente tem falado muito sobre o tempo de Deus na nossa vida. Porque é ele que vai designar o nosso tempo aqui. Cabe a ele. E Jó deixa isso claro. Mas ele fala que a gente tem tribulação, a gente passa essa brevidade, né? Aqui na terra, quando ele fala homem nascido de mulher, ele está falando assim com relação à nossa vida terrena, assim como nós vimos em Eclesiastes. Nossa vida aqui, ela é finita e cabe a Deus controlar esse tempo. Então, no versículo 1 e o 5, ele fala sobre isso. E aí, agora eu vou ler do 7 ao 12, que é onde ele vai falar sobre a esperança. Viu, meu irmão? Oi. Eu acho que é muito interessante, assim, esse versículo aí, falar sobre o tempo de Deus, né? É que nós estamos vivendo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O meu tempo é aquele tempo que, tomara que termine logo isso, eu vou orar, não é possível, esse é o nosso tempo. Agora, Deus sabe, o tempo de Deus. Então, nós temos que buscar essa graça e para nós aceitarmos o tempo de Deus na minha vida. Né? Às vezes, o tempo das dificuldades, o tempo das lutas, mas também o tempo da vitória. Então, esse capítulo aí é muito importante para os dias que nós estamos vivendo, né? Que nós queremos, assim, abreviar o tempo de Deus. Nós não temos condição para isso. O que nós temos é pedir, Deus, me dá força enquanto estou passando por esse tempo. Talvez seja um tempo de provação, um tempo de tristeza, mas vai chegar o tempo da alegria, né? Isso. Como diz o salmista, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vai vir. Então tem o tempo do choro, mas tem o tempo da alegria que vai vir. Sim. Então nós temos que ter essa convicção. O tempo não é nosso. Quando Deus nos chama, a partir dali tem o tempo. Ele vai estar coordenando o nosso tempo. Né? Então é muito importante esse capítulo aí, esses versos, para os dias de hoje. Né? Tem pessoas que, mas até quando vão ficar assim? Até quando? Até quando Deus quiser. Exato. Agora, o que nós temos que falar? Senhor, dê graça, dê força para mim, em nome do Senhor Jesus, para estar nesse tempo com alegria, com vitória, com esperança, com fé. O tempo é difícil, mas depois disso aí vai vir uma grande bênção. Amém. Né? Amém, meu irmão. Obrigado. Então, viu, pastor? E não há noite tão longa que não vai aparecer o dia no dia seguinte. Então, é certeza. A gente, todos podemos ter uma noite difícil, mas a certeza de que de manhã o dia vem com alegria é certa. Mesmo que a gente não saiba quanto dure esta noite,
Porque às vezes a gente fala, pô, isso daqui não está passando logo, né? Está demorando. Mas não importa quão longo seja a noite, a alegria virá pela manhã. E essa Amém. certeza é que nos dá força para aguardar a duração da noite, aguardar Amém. a ação de Amém. Deus na nossa vida. Amém? É verdade. É verdade. Então, é interessante que às vezes aquele tempo à noite, aquele tempo feio, horrível, muita chuva, muito escuro, depois das 5, 6 horas da manhã, começa a surgir o sol. Pô, mas É, que tempo lindo, olha só. é É a isso nossa mesmo. vida, né? É a A nossa nossa está vida. escuro, está triste, tá. Meu Senhor, tem misericórdia, não aguento mais. Daqui no outro dia, ô bênção, o Senhor é maravilhoso. E tem um versículo aqui também que a gente vai ver ainda mais para frente, que tem a ver com isso também, que é muito bacana, sobre a gente ter força para esperar um tempo que a gente Amém. não sabe quanto é. Mas nós vamos ver isso também. É muito legal. Esse livro de Jó é muito bacana. É muito. Muito bacana. Então, Especialmente para os dias de hoje, né? é. Olha que Deus faz, tocou no seu coração para dar esse estudo para você aprender, para eu, como Uhum. pastor, aprender, para a igreja aprender aquilo que Deus está nos ensinando por causa dessa ansiedade. Senhor, Senhor, oh, calma, Vanderlei. Então tá bom. Vamos aqui, então, agora a gente vai ler do 7 ao 12, tá? Que é onde que a gente vai falar de um tema muito falado no nosso meio, que é a esperança sobre a questão da árvore. Vamos ler do 7 ao 12, tá bom? Ó, 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Nossa, uma beleza isso aqui. Agora vamos ler os outros e vamos conversar um pouco. Aí ele fala assim, no 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Bom, aqui o que ele está falando aqui? Ele está falando que há mais esperança para uma árvore do que para o homem. Porque a árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela ainda pode viver. Aí o homem não, se ele morrer, ele fica morto e não se levantará. E ele também fala, e onde está? Quer dizer, não sabe para onde vai? Calma que a gente vai explicar direitinho isso aqui. E aí fica também muito claro, né, que ele, naquela época ainda, o Jó, ele ainda não tinha tanto conhecimento sobre a ressurreição, que foi uma coisa que veio esse conhecimento através de Jesus Cristo, né, com a morte e ressurreição de Jesus. Nós temos um privilégio aí de entender melhor isso daqui, mas a gente tem que entender também a época e o momento onde ele está falando isso. Aqui eu quero chamar a atenção, para a gente não se confundir, em duas questões aqui sobre quando ele fala de morte. A morte, eu vou falar de uma morte, é a morte mesmo, a nossa promoção, a morte física. Chamo de promoção porque a gente já sabe o que, para onde a gente vai, a gente já sabe que nós estaremos num bom lugar. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, que é a morte, que a gente conversa e a gente vê todo mundo falando sobre esta passagem, é quando a gente está morto, sem esperança, mas não a nossa morte física. Quando a gente acha que a nossa vida já acabou, quando a gente acha que não tem mais solução, quando a gente acha que está nesse momento aqui do Jó, ele falou, para mim já acabou, eu já não vou mais fazer nada, agora só vou esperar a morte, não tenho mais o que fazer. E aqui sim, cabe essa nossa conversa sobre a esperança na árvore. E a árvore, quando ele fala assim, ó, a árvore mesmo cortada, ele fala assim, ela já vai, o tronco morreu no chão, mas ele fala, a raiz ainda está velha, mas ela ainda pode sugar
as águas, ao cheiro das águas numa raiz que já está velha, um tronco que já está morto no chão, ele pode viver de novo, pode brotar de novo. E é assim, sim, na nossa vida. Às vezes a gente acha que já acabou, a gente já está com o nosso tronco cortado, não dá mais. Mas essa esperança é que a gente fala. Quando as pessoas pegam esse trecho e falam para a gente da esperança, é essa esperança. Jó também mistura um pouco aqui, porque ele fala o depois que morre, ele fala da promoção, mas também não é só isso. A gente está falando quando a gente está na situação como ele está. Morto, mas não está morto. Ele acha que está morto. Ele acha que já era. Né? Eu também, posso dizer isso porque eu já passei por isso também. Já chegou uma hora da minha vida que eu falei, não tem mais como viver, não consigo mais, não tenho saída. Eu falei isso na época. Não tenho saída. Mas aí o cheiro das águas Amém. Apareceu lá, né? Glória a Deus. Apareceu Amém. uma igreja abençoada na minha vida, apareceu, né, um carro quebrado, né, pastor, lá na frente da igreja, enfim. Amém. Ao cheiro das águas, amém, lá naquela raiz que ainda não estava morta. É isso que eu quero dizer. Amém. Aqui a diferença entre morto e morto. Então, quando a gente lê aqui, fala, mas o que o Jó está falando, ele está falando que tem esperança para a árvore e não tem para a gente? Não. Tem sim. Tem, e a situação dele é essa. É o morto antes de estar morto. É antes de completar o propósito de Deus para nós. É antes da gente entender por que a gente está passando por aquilo. É antes da gente entender que se a gente procurar um pouquinho dessa água, a gente vai viver de novo. Amém. A gente vai ser transformado. Então, quando a gente lê esse pedaço de Jó, não é para entender errado, não. Falar, mas Jó... Não, ele falou certo. Ele falou certo porque a situação dele é uma situação de morte sem morte. Agora, é claro que a árvore, depois que ela for promovida, né, brincando aqui, a árvore depois que morreu e não tem mais raiz, morreu, acabou mesmo. Mas aqui nós estamos falando de uma situação onde a gente morreu, a nossa vida não tem mais sentido, a gente não tem mais onde se segurar, mas a gente ainda tem uma chance com o nosso Deus. Amém. Quando a gente se permitir ser ajudado por Deus, quando a gente se permitir conhecer que não é só a nossa vida terrena, como vimos em Eclesiastes, que o propósito é maior. Quando a gente entender que a questão espiritual ela é muito mais forte. E ainda assim, apesar de Jó ter dito isso, ele está dizendo, reforçando, que ele está ficando sem esperança. Né? Ele está ficando sem esperança. Assim como ele está falando que as águas do lago se evaporam, o rio se esgota, ele está falando que aí chegou o fim mesmo. E que pode chegar, sim, o fim do homem. Vamos ler mais uns versículos aqui para frente. Mas é muito importante a gente deixar claro. Posso dar um testemunho aqui? Pode. Em cima disso? Por exemplo, são dois testemunhos. Um, por exemplo, é da minha própria vida, né? Que chegou um tempo do meu casamento que havia morrido meu casamento, não tinha mais graça, não tinha mais prazer, não tinha mais nada. Né? Então, a árvore foi cortada, meu casamento foi cortado. Não tinha mais jeito, não tinha mais prazer de viver com a minha esposa, então não tinha mais prazer nem mesmo de chegar em casa, só que a Edmeia, ela ficava orando, né? Ficava orando. Então, eu fico imaginando assim, foi cortado, está morto, mas existe uma raiz. E essa raiz agora foi alimentada pela água da oração. Então, a Edmeia começou a orar, e essa água veio na raiz, de repente surgiu novamente. Uma nova árvore ainda foi, para a glória do Senhor. Então, brotos novos. Tenha esperança. Não,
Outro caso, eu quero bem rapidinho, né, que é um caso do Valdir Boa Sorte. Era um moço que estava preso. Estava preso, ninguém dá. Ó, esse não tem mais jeito, está preso, não tem mais jeito. O que ele fez? Isso. Que resultado, começamos a orar, a igreja orar, através do programa do rádio também, orava por ele. De repente, se converteu. Quer dizer, estava morto para o mundo, de repente, a oração fez o quê? Fez a água penetrar na raiz, falou, não, você não está morto, não. Eu vou te levantar, vou tirar você. Saiu da cadeia, casou com uma irmã abençoada e vive feliz. Olha só o que Deus Tá faz. vendo? Então, é a esperança que nós temos. Quem sabe se alguém tem um filho que está morto, aí você não tem mais jeito. Ou seu casamento, seja o que for. Nada, minha irmã. Vamos estar orando que você vai ver a água jorrar lá nas raízes e vai nascer uma grande árvore, uma nova árvore, e essa árvore vai dar muitos frutos. Sim. Obrigado. Amém. Então, é essa esperança que a gente fala que há esperança. E é nessa morte que ela está simbolizada aqui no momento de Jó, onde ele também já acha que já acabou tudo, mas há esperança e nós vamos ver isso, né? Ele vai aprender isso, assim como a gente também. Ele vai aprender. Aí, continuando ainda nesse capítulo, no versículo 13 e 14, que também é muito importante a gente ler com calma aqui, a gente não está lendo todos os versículos, porque não precisa, né? Mas só os principais, tá bom? Ó o 13 e o 14, ó. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo, e depois lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Olha, eu li 3 vezes esse versículo antes de trazer. Mas a palavra que me chamou a atenção aqui, ele falava assim, todos os dias da minha luta esperaria. Ele está deixando claro que falta um conhecimento, mas ele sabe que tem uma coisa boa, ele sabe, mas ele tem muitas dúvidas. E ele fala assim, Senhor, se tem lá uma coisa boa, né? Se vai passar essa sua ira, né? Se você vai depois se lembrar de mim, né? Eu vou tornar a viver, né? Ele fala assim, todos os dias da minha luta esperaria. É aquilo que a gente falou da noite. Por mais longa que seja a minha noite, se eu sei que a alegria vem pela manhã, eu vou esperar o tempo que for. Amém. Mas eu estou em dúvida, ele está em dúvida. Ele está falando que a esperança dele está se esvairindo porque ele está meio... Se ele tiver uma palavrinha lá, ele fala, pronto, posso ficar o tempo que for aqui, porque eu sei que o que vai acontecer lá na frente. E aí no 19 ele fala assim, ó, como as águas que gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Então ele está falando, do jeito que ele está acabando com a esperança dele. Por isso ele está agoniado para falar logo com Deus. Ele quer falar logo com Deus. Ele quer entender algumas coisas logo, porque a esperança dele está acabando. E ele fala, não, alguma coisa que o Senhor me falar, o Senhor vai lembrar de mim, o Senhor vai conversar comigo, mesmo assim eu vou esperar o tempo que for. Ele fala assim, será que o homem vai tornar a viver? Né? Então isso é uma dúvida dele, uma dúvida depois da morte. Ele fala, esperarei o tempo que for. Ainda apesar de todas essas dúvidas, todas essas falações, Jó não pecou. E ele continua firme na fé, e a gente vai ver um grande testemunho dele de fé lá na frente, quando a gente falar que o Redentor vive. Mas vamos indo, a gente vai caminhando aqui no tempo de Jó, na situação do Jó e o momento que ele está passando. Então aqui é esse momento que a gente viu que ele está passando. E aí, vamos pular, né? A gente viu aqui o capítulo 14, onde ele estava
A gente fez esse estudo. E no 15 começa de novo o Elifas, aqui a segunda rodada dos amigos dele trazendo as conversas dele. Então aqui no capítulo 15, o Elifas, ele acusou o Jó de impiedade, né? De ser uma pessoa que não é correta. Então vamos ler rapidinho aqui do capítulo 1 ao 6, né? Vamos ler rapidinho aqui, ó. Então respondeu Elifas, o temanita: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que nada servem, com razões de que nada aproveita. Tornas vão o temor a Deus, e diminui a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Bom, até aqui ele está falando o quê? Ele falou assim, que o Jó está desprezando, né? Que Deus Deus está corrigindo ele. Então ele está falando que Jó não está sabendo o que está falando, e são palavras ao vento que não servem, e as razões do Jó não estão corretas. Ele está falando, pô, o temor a Deus você está diminuindo. Ele meio que está falando, não, Deus está lá em cima, Deus é o Todo-Poderoso, é aquilo que a gente conversou domingo passado, né? Ele não está muito focado, eles são religiosos e eles têm lá uma doutrina, uma forma de pensar, e eles não estão abrindo a mente, os amigos de Jó. Eles estão falando, não, Deus é o Todo-Poderoso, ele está fazendo isso para te punir, não fica querendo falar outras coisas, não. Inclusive, ele fala assim, no versículo 9, eu vou falar rapidinho, mas depois eu volto. Que sabes tu que nós não sabíamos? Que entendes que não age em nós? Ele, como quem diz, mas que você sabe mais que nós? Nós somos religiosos, a gente sabe, Deus é Deus, você está te punindo tal, e não tem conversa. Mas Jó sabe o que é mais do que eles? Jó sabe a vida dele. Jó Amém. Sabe da fé que ele tem em Deus, da confiança Amém. Que ele tem em Deus, e que eles não sabem. Eles não sabem. Então eles não sabem e não querem saber. E mais para frente o Jó vai falar, escuta o que eu estou falando, rapaz. Se você não escutar o que eu estou falando, não souber da minha vida, você vai ficar aí nesse automático seu aí, dizendo que Deus pune quem faz coisa errada e ponto. Então nesse comecinho ele já começou, o Elifas já começou a pegar pesado assim, você não fica desprezando Deus não, porque Deus está fazendo isso porque você pecou. E aí depois ainda ele fala no versículo 7, és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? O que ele está querendo dizer aqui? Você está desprezando a sabedoria dos antepassados? Você está desprezando essa nossa regrinha aqui que vem de muito, muito longe? É mais ou menos isso. E eles eram religiosos, amigo deles. Então eles tinham lá alguns dogmas, um jeito de pensar. Que a gente vai ver que tudo isso daí a gente vai entender lá no fim. E aí, no versículo 9, como eu falei... Meu irmão, Oi. Só que é interessante essa palavra que você falou, e quem eram os amigos deles, existe ainda hoje, né, pessoas que são apenas religiosos, né? E quer inculcar... Estou falando, não pessoas que não sejam evangélicas, vou falar de pastores, vai. Sim. Pastores, porque eu sou pastor, então por essa razão... Me culpo também, que às vezes eu tento me policiar para não ser religioso. Isso quer dizer o quê, religioso? Eu tentar inculcar na cabeça de alguém o meu pensamento, que eu estou certo, você está errado. Esqueço de analisar a Bíblia com cuidado. Né? Existem hoje muitos estudos bíblicos que nós temos que até tomar cuidado com alguns pastores também, que são bênçãos, mas em algum momento da sua vida ele passa a ser um religioso. Quer dizer, que aplicar, né, alguma coisa na mente da pessoa, né, inculcar na mente da pessoa alguma coisa que ele acha, né? Isso. E desrespeitando, às vezes, muitos outros pensamentos, né? Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado com pessoas que são religiosas. Aqui não, eu estou certo, eu estou correto, você está errado. Vai por mim. Não temos que ir por mim. Nós erramos e temos que tomar muito cuidado
Por isso que é muito É, importante a palavra que nós ensinamos, a palavra que nós aplicamos, ter que tomar muito cuidado, né? sim, temos que ter sabedoria na hora de falar. Sabedoria. Uma vez a Daíse fez no culto, ela falou sobre religiosidade, explicou isso muito bem. Muito Que é bem, você. muito diferente, foi bacana aquele dia. E a gente tem mesmo que se preocupar com isso. E aqui é um caso que, dependendo do assunto, pode não estar aberto a entender o real propósito de Deus aqui, né? E aí, no versículo 11, ele fala assim: porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós, né? Suaves, né? Por quê? Porque quando eles chegaram, ó, estamos aqui para ajudar, para consolar, tal, e estavam falando suavemente, mas falando umas coisas que não estavam corretas, adequadas, né? E quando Jó contestou, porque Jó sabia mais coisas do que ele sobre o que ele estava passando, aí começou a dar esse probleminha, vamos chamar assim, entre eles. Bom, depois que aí o Elifas ainda falando no 12 e no 13, ó, vou ler aqui. Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras de tua boca? Aí no 17, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei o que os sábios anunciam, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram. Ele está aqui falando, poxa, de novo, ele está reforçando aquilo, que o que o Jó está falando está indo contra Deus. E não, na verdade não é assim. A gente já viu, Jó não está pecando não. Mas eles estão achando, pô, não pode falar assim, né? Não pode falar assim. Não pode deixar você falar palavras contra Deus. Na verdade, ele está com um pouquinho de religiosidade ali, sim. E aí ele falou assim, não, eu vou te mostrar as coisas que eu sei ou que ouvi dos meus antepassados e que talvez você não saiba, né? Então, isso daí, o que é? É um reforço que o Elifas está falando para dizer que Jó estava sendo punido por alguma coisa errada que ele fez e ele tinha que aceitar isso. E aí, no capítulo 16, Jó vai falar de novo. Jó vai falar no 16 e no 17. Então a gente vai ver aqui o 16, onde o Jó vai se queixar do tratamento que ele está tendo de Deus. Então o que acontece aqui, ó? E esse capítulo é interessante. Vou ler só alguns, poucos, porque é grande esse capítulo, mas vamos pegar só o principal aqui, ó. No versículo 1 e 2, né? Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós são consoladores molestos. Consoladores molestos. Ele está falando o seguinte: você diz que são consolador, mas você não está consolando, você não está me ajudando. Você está mais me enchendo a paciência do que me consolando. Aí no 7 ainda ele fala: na verdade, as minhas forças estão exaltas. Aí ele volta para Deus. Ele fala: tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Bom, nesse capítulo aí, Jó, a partir do versículo 7, eu não vou ler o resto, mas até o versículo 17, Jó está se queixando, falando, ó, o Senhor me tirou a família, aí fez isso, fez aquilo, eu estava em paz, estava tudo bem, aí os perversos me pegaram, fui despedaçado. Aí ele foi falando das angústias e dos males dele. Tá? Só, eu não vou ler no detalhe, mas só para a gente entender que aqui é isso que ele fala. Ele fala, Deus, o Senhor me deu tudo isso, me tirou os amigos, tal. Aí no 17 ele fala assim, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Então, então Jó está falando aqui no capítulo 16, assim, estou ouvindo esses caras aqui falando que são consolador, mas só estão me atrapalhando. Senhor, o Senhor me tirou, o Senhor me trouxe alguns males, tal, embora nas minhas mãos não tem violência. E a minha oração, ela é pura. Ela é pura. Aí ele fala assim, que no 18 e no 19, muito legal também, ele fala assim, ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas,
quem advoga a minha causa. Olha só que beleza. Ele está falando aqui no 18 o seguinte: ó terra, não cubra o meu sangue, a minha situação, o que eu estou passando, o meu clamor, que não fique enterrado aqui. É aquela que a gente falou, não acaba aqui não, eu gostaria que eu fosse ouvido, eu gostaria de mostrar o meu sangue, o meu sofrimento e o meu clamor. Eu não gostaria que acabasse aqui, enterrou aqui, acabou aqui. Não. Eu gostaria de ser ouvido, entender isso que está acontecendo. Ele está angustiado. Se acabar aqui, porque ele está morrendo, né? Está morrendo. Nossa, se acabar aqui, como é que vai vir à tona a verdade, né? Se os meus amigos já não tá vendo aqui, eu estou vendo isso. Aí ele fala assim no 19, olha que beleza, né? Eu sei que a minha testemunha está no céu e nas alturas. Amém. E quando ele fala isso, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, hein? Ele está dando uma testemunha de fé para a gente, que Deus está a nosso favor. Ele sabe, ele está falando, não é aqui na terra, não é com os homens que eu vou me entender, não. Então, quando ele fala, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, ele está falando isso para o povo. Realmente não é com vocês a minha conversa. Amém. Minha conversa está lá no céu e eu sei que eu vou ter a verdadeira justiça. É a verdadeira justiça, a justiça divina. Então ele já começa a falar isso e nós vamos ver isso de novo, mas ele já está deixando muito claro que a justiça divina é diferente da justiça dos homens. Bom, a gente fala isso, né? E mesmo porque às vezes a gente não entende a justiça divina, a gente precisa confiar nela. Porque Deus é o nosso Todo-Poderoso, Ele tem controle de tudo. E nós somos criatura dele, como Jó mesmo já disse, e nós somos muito importante para Ele. Ele nos criou porque Ele nos ama. Então, lá no céu, a gente sabe aquela expressão que a gente fala assim, ó, Deus está vendo? Eu fico imaginando o Jó olhando para os amigos dele e falando assim, Deus está vendo. Amém. Deus sabe de tudo. Amém. Deus sabe. Então ele fala, está lá no céu a minha testemunha. Amém. Glória a Deus. Como Amém, meu irmão. O tempo já foi, eu vou deixar o 17 e o para frente. Vou deixar para domingo que vem. Amém. Posso falar uma coisa, Marcelino? Pode. Então tá bom. Olha só, um dos meus aprendizados aqui, e com o tempo, é entender o que essa palavra esperança quer dizer, né? A tradução, se você for no hebraico, é tikvá, ou seja, não é o que a gente acha, é confiança que as coisas de Deus boas virão. Isso. Só que nós erramos. E como nós somos ocidentais, nós colocamos esperança de uma forma que é o oposto da certeza. Aqui, para nós precisamos entender, tirar essa palavra esperança da nossa boca e colocar certeza. Certeza. Porque o ocidental não entende esperança como certeza. É como torcida, né, Daíse? Torcida, né? Vou torcer para que dê certo. Isso não é esperança, verdade. E aí, quando você lê aquela música da Lagoinha, A Esperança para a Árvore, coloca mais na cuca nossa a ideia errada de esperança. Então, toda vez que você lê esperança aqui na Bíblia, da parte hebraica, é certeza. E aí, Marcelino, a gente tem que começar a parar de falar assim, porque a esperança vem de Deus, porque a esperança aqui para o ocidental não está ligado com certeza. Nós temos que colocar certeza que é ligado com a minha fé, que eu tenho certeza de as coisas do céu vão acontecer, é questão de posicionamento, porque senão nós vamos ter uma fé que eu chamo de religiosa. Quando tudo vai bem, eu consigo ir. Mas quando as coisas não vão bem, isso é normal da vida, que não vão bem, a fé abala, porque era esperança e não era certeza. Então, nós temos que parar e falar, porque esperança vem de Deus, esperança. Não, eu tenho a certeza, a minha fé é em Jesus, não é na religião, não é nas coisas que eu tenho, não é nas coisas do contexto da minha vida. Eu preciso ter fé em Jesus e certeza
de que as coisas vão acontecer conforme eu preciso aprender no meu processo. Jó é fé em Jesus o tempo todo. Os amigos é fé na religião o tempo todo. E aí você vê as oscilações, né? Um acusa, o outro faz. O Jó, nós, no nosso desespero, a gente devaneia, a gente faz, a gente questiona, mas não perde a certeza. Isso. A certeza. Então, toda vez que a gente lê aqui ou em outro lugar, pensa, é no hebraico, é certeza de coisas boas virão por Deus. Porque Deus é bom. É um processo que eu estou vivendo. É isso mesmo. Senão a esperança é só uma torcida, né? Estou torcendo para que as coisas vão bem. Exatamente. Do Marcelino, a Débora escreveu aí talvez a diferença dos amigos de Jó. Né? Amigos era religioso e Jó, ele tinha intimidade. Olha, intimidade com Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, tudo muda na nossa vida. Então, o que está faltando é o que Jó tinha. Ele tinha certeza que, por quê? Por causa da intimidade que ele tinha com Deus, né? Ele tinha certeza, não, vai acontecer, está acontecendo, né? E no final nós vamos ver o resultado. Exatamente. E ele tinha uma necessidade de entender algumas coisas que ele não entendia, mas ainda assim ele tinha essa certeza. Uhum. Ele buscou conhecimento, assim como a gente busca também, né? A gente busca também. Muito legal isso, Marcelino, você enfatizar isso. Nós temos a certeza, mas nós podemos ter crises, nós podemos ter tristeza, nós podemos estar abalados, nós podemos perguntar para Deus, nós podemos ter nosso momento de transparência. Isso não é errado. Isso. Mas isso não muda a certeza de quem Deus é para você. Né? Não tem, porque senão a gente começa a entrar numa culpa. Não, é culpa minha que aconteceu isso, é culpa. Não, é processo. É certeza que tem alguma coisa por trás aí. Nada é por acaso. Amém. Glória a Deus. E outra coisa também, uma vez, eu estava num carro com um rapaz, eu contratei um carreto, né? Ele era evangélico, eu ainda não. E aí ele estava falando sobre a experiência dele com Deus. Eu falei, não, mas eu falei Deus, não sei o que tal. E ele ficou falando assim, uma conversa. Quase que eu falei para ele, não pode falar assim com Deus, não. Eu ainda, na minha... né? E hoje eu vejo, falei, caramba, ele tinha mais intimidade de Deus do que comigo. Porque ele estava falando sim com Deus, na certeza que Deus estava ouvindo e estava ajudando ele. E ele estava também tentando me ajudar, porque ele viu que eu estava ruim, né, naquela época. Falou, não, pode ir lá, troca uma ideia com o nosso Deus lá, ele é tal, ele é bacana, eu pedi isso, ele fez isso. Eu falei, peraí, será? Né? Pensei aqui, né? Depois eu vi, e tô vendo ainda, que realmente a gente pode sim ter essa intimidade com Deus, sem pecar, como Jó fez. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar, pastor, agora eu passo a palavra. Senhor... Amém. Tem ainda uns 3 minutos, se alguém quiser dar uma palavra aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, Osmar quiser falar aí, né? Ô Marcelino, hoje não, deixa para outro. Aí, Osmar, é isso aí. Marcelino. Oi. O Marcelino, Oi. Eu vejo toda essa história de Jó aí, é meu entender, né? Que é que nós estamos passando o processo que nós estamos passando hoje, né? Sim. Tem dia que a gente está bem, está tudo correndo bem, de repente vem uma notícia, pronto, a gente desaba, né? A gente tem que saber que atrás daquela notícia, Deus tem algo. Deus está fazendo algo, né? Não dá tempo, mas se eu for testemunhar, que aconteceu comigo esses dias, mas foi coisa boa, Deus, assim, não aconteceu um negócio para mim não ficar sabendo, para mim poder participar e tudo com respeito do casamento do meu filho. Então, Deus cuida dos mínimos detalhes, como ele fez com o Jó. Ele faz com nós agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu creio tremendo, porque a gente escuta você falar assim, a gente fica assim, aqui meio até, assim, sem saber o que fazer, meu Deus, é isso que está acontecendo, Jesus, é isso que está acontecendo. E nós vamos entender lá no fim o porquê de tudo isso, né? Porque Deus sempre tem, né? Não perguntar para Deus, mas para quê, né, Deus? Isso. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ô Marcelino, só para finalizar, então, interessante que a Helena está falando que estamos vivendo esses dias, né? Realmente estamos vivendo esses dias
E nós passamos, ninguém está imune das dificuldades, das lutas, da morte, de tudo, da tristeza, mas nós temos certeza para onde que nós iremos. Né? Nós temos certeza que enquanto não terminar o processo de Deus na minha vida, a minha vida vai estar aqui na Terra. Quando encerrou o processo, não adianta médico, não adianta vacina, não adianta nada. Eu vou morar no céu. Amém? Essa é a nossa certeza. É a diferença, né? E não esquecendo que hoje, né, Marcelo, hoje é a ceia do Senhor. E também aos amados irmãos também, podemos dizer também que hoje é a entrega dos dízimos, né? É muito importante, nós estamos vivendo dias difíceis, né? O nosso salão aumentou um pouquinho, né? Dentro de uma conversa que nós tivemos com o morador, com o proprietário, desculpa. Então, é muito importante você que é dizimista, ser dizimista, você que não é, tem uma experiência com isso. E hoje vamos tomar a ceia com muito prazer, com muita certeza que Deus estará presente conosco. Né? Que Deus abençoe você, Marcelino, Amém. Que Deus continue capacitando você e que cada pessoa que ouviu receba a bênção do Senhor. Eu posso orar agora, Marcelino? Eu tenho algum pedido de oração? Bom, eu não consegui ver se alguém pediu, mas vamos orar. Vamos orar pela Débora. Pela Débora. Amém. Então vamos orar ao Senhor, vamos orar pela Débora, né? Que Deus possa continuar, né? Dando a bênção. A vitória da Débora já começou e logo vai estar no final, a grande vitória. Amém? Sim. Eu louvo a Deus porque era uma preocupação minha com o pai e com o pastor. Da Débora, né? Por causa de algumas dificuldades que ela tem, né? Sobre o bronquite e tal. Então, mas graças ao nosso bom Deus que ela está livre, né? Logicamente é um processo também, mas Deus abençoou, Deus livrou dela, coisa pior. Por quê? Débora, porque, minha filha, Deus tem algo maravilhoso para realizar através de você, através do Vani e através de todos nós que estamos participando desse culto. É um culto de ensinamento. Amém. Em nome de Jesus, amém? Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida do Marcelino, pela capacidade, pela sabedoria que o Senhor tem dado a ele para transmitir a tua palavra para as nossas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar todos que estão participando, Pai amado, desse culto de ensinamento. Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja falando, o teu anjo esteja protegendo, Pai amado, e que nós possamos ter certeza, Pai amado, que não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão. E muito mais, a nossa vida está nas mãos de Deus, Pai. Pai amado, que nós possamos ter certeza que tudo que está acontecendo, Pai amado, na minha vida, na vida da tua igreja, Pai amado, é com a permissão de Deus. E na hora que Deus fala, chega, vai parar tudo, Pai. Pai amado, eu quero abençoar todos, Pai amado, da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada. Eu quero abençoar todos, Pai amado, que precisam, Pai amado, de um livramento lá no hospital, na UTI, mas não somente o livramento, mas eu peço que nesse momento de dificuldade, o teu Espírito Santo trabalhe na mente da pessoa e aquele que não tem Jesus Cristo, que possa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para ter certeza para onde vai morar. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa também os nossos aniversariantes, Pai amado, e abençoa o culto de hoje à noite, a ceia do Senhor, Pai. Que haja um mover do teu Espírito, mover de salvação, mover de cura, de libertação, e um mover da certeza que o Senhor está conosco. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. 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 Fiquem na bênção. Amém, pessoal. Paz do Senhor a todos. Bom domingo. Amém. Deus abençoe.